Isso se estamos falando do mundo físico. Mas se estamos falando do mundo da mente, aí existem variações. E sabendo que essas variações existem, você vai ter que lidar com elas. Mas espera aí, se o que eu estou vendo não corresponde à realidade, como eu faço para resolver? Vamos lá, as crianças não enxergam a realidade? Então a gente não viu no Evangelho, se não tiverdes os olhos da criança, o que ele está falando com isso? Não é um jeito infantil de ser, é ver a realidade. Então, para você resolver o seu problema, o que você precisa fazer? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Porque se você não tem problema, não tem que melhorar nada, tem? Então, vocês já admitiram que gorilas existem na sua existência e que você eventualmente faz com que eles desapareçam. Então, você já sabe que isso é possível. Sabendo que isso é possível, você vai ter que procurar quais são os seus preconceitos. Tá? Que tipo de distorção você tem na sua personalidade? E existem algumas, a gente vai discutir hoje agora. Eu vou discutir psicologia agora com vocês, mas vocês partem do pressuposto que isso existe mesmo, não é só... Nossa, ela fala tão bonito. O que foi que ela disse? Não sei, mas foi bonito. Agora não, agora vocês participaram. Então, vamos falar então sobre o comportamento. O que é que causa o comportamento? Esse é o nosso primo mais próximo, o orangotango, tá? É o que tem a menor diferença de DNA em todos os primatas. Então, esse sim é o mais próximo primo do homem. Mas olha a diferença. Em termos genéticos, é até pequena, mas os resultados, olha só. Um está na selva e outro está onde? Tem comparação possível entre esses dois? Os dois são primatas. Mas olha onde um está. Um está na selva e o outro está onde? Pensa bem, um primata para o espaço não tem asas, ele não voa. E nós chegamos onde? Vocês estão entendendo? É essa diferença que a mente produz. Então a diferença não é braços, pernas, mãos, é a mente. Então é a mente que fez a diferença e não a capacidade física. Então, esse é o crânio do orangotango, tá bom? Esse aqui é do primeiro homídeo. Então, esse crânio aí é de um homem. Olha a diferença. Olhando o crânio, dá para você ver a diferença? No volume do cérebro, na forma da frente. Então, a mandíbula reduziu um pouco e cresceu a testa. O que foi que apareceu ali que fez com que este crânio não fosse de um macaco, fosse de um ser humano? É o lobo frontal. É a capacidade de projetar no futuro. Então, essa capacidade é que nos dá a nossa imaginação, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de transcender o real. Então, essa mesma coisa que faz os gorilas desaparecerem, que vocês acharam uma coisa ruim, é também o que faz você criar coisas que ainda não existem e torná-las reais, tá? Então, ela tanto pode ser usada negativamente como positivamente. A questão é, como é que você vai usar a sua mente? Isso é uma escolha. Você escolhe, chama-se livre-arbítrio. Então, o homídeo. Então, o cérebro deles são diametralmente diferentes. A capacidade cerebral deles é uma infinidade diante do orangotango. Só que se você olhasse os dois, você não saberia qual a diferença. Parece um chimpanzé. Então, essa que está no meio é a Lucy. Então, no Museu de História Natural, eles fizeram, tá? Pegaram os ossos, cobriram, e você veria como seria a Lucy, né? Você olha, mas é um chimpanzé. Sim, não é um chimpanzé, é um homídeo. Agora, olha o Cro-Magnon hoje. Olha só a diferença. Então, olha o volume do cérebro. Vocês têm ideia? É 5 vezes mais. Só que logo no segundo momento, vocês têm que a diferença, o volume... A gente teve um ganho de desempenho maior. Então, o que aconteceu? A cabeça cresceu mais, ficou aqui mais reto. Você sabe por quê? Porque senão a gente seria uma espécie inviável, morria de parto. A cabeça seria grande demais e não passaria. Então, a nossa mãe diminuiu para poder comportar essa diferença da cabeça. E se não fizesse aquela coisa flexível assim, não tinha chance. Tá bom? Então, essas são as diferenças estruturais. Bom, mas se para entender a mente a gente tem que analisar o comportamento, o primeiro passo é o que motiva o comportamento. Então, a primeira coisa que a gente viu
antes da gente começar, eu queria que vocês guardassem esse pensamento de Santo Agostinho, tá? Esse pensamento de Santo Agostinho é muito importante. Que se você não aprender isso mesmo, não introjetar isso mesmo em sua vida, em sua mente, você nunca vai ser feliz. Peraí, como é que você afirma isso? Afirma. Se você não entender esse pensamento, você nunca será feliz. Por quê? Você tem que entender o seguinte: as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são como deveriam ser. As pessoas não são como gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer a respeito. Deu para entender? Então por que você sofre? Porque você se ilude. Você põe na boca do outro pensamentos que são seus e espera que ele se comporte de acordo. Como ele não faz isso, o que você faz? Então tem certeza que não é um gorila? Então nós projetamos nossos sentimentos nas outras pessoas e ficamos esperando. Tem certeza que você casou com uma pessoa que foi com um espelho? Você quer que a pessoa haja assim, faça isso, faça aquilo. Isso é possível? Então, se você não aceitar as pessoas como elas são... Ah, mas peraí, eu tenho que aceitar os defeitos? Vem cá, você pode mudá-los? Você pode mudar os defeitos de outra pessoa? Vamos lá, você ama seu filho profundamente. Você pode obrigar ele a estudar se ele não quiser? Se vocês conseguirem, me digam que eu tenho 3 adolescentes. Se ele não quiser, não há nada que você possa fazer. Você pode ameaçar, você pode fazer o que quiser, mas se ele não quiser, o que você pode fazer? Nada. Então você vai matá-lo? Se Deus não faz isso com você, quem é você para fazer? Então Deus não permite que você seja como você é? Então por que não estender essa cortesia a todas as pessoas? Ah, então a gente não pode fazer nada? Não. Quem é que a gente pode mudar? Só a nós mesmos. Então como é que você realmente faz diferença? Pelo exemplo. Você prova que é possível, você faz, você realiza. E as pessoas vão reagir de acordo com o que você apresenta. Deu para entender? Então, tudo mais vai gerar o quê? Sofrimento. Ah, esse filho é uma decepção. Por quê? É porque ele não é o que eu queria que ele fosse. É mesmo, é? E você é? Vocês estão entendendo? Então, você cria uma fantasia em torno da outra pessoa e vive em... Ah, se eu não me casar, não vai ser feliz. É mesmo, é? Então, sua felicidade depende de outra pessoa? Ou quando você diz assim, fulana me irrita. Quer dizer, fulana tem o poder mágico de mexer no seu humor? Fala sério. É fulana que te irrita ou você que se permite irritar com o comportamento dela? Porque se você botar tudo seu nas outras pessoas, como é que vai ser sua vida? Existem pessoas irritantes, existem pessoas problemáticas, existe isso sempre. Vai deixar de existir? Ah, eu só serei feliz se eu for para outro planeta onde todas as pessoas forem boas. Só você vai ser ruim, né? Vocês estão entendendo? Então, como é que você demonstra quem você é? Então, olha, eu sou uma pessoa muito educada. Tem certeza? Sim. Mas você só convive com gente educada? Só. Então é o quê? Reciprocidade. Agora, eu quero ver você ser educado no meio de gente que não é educada. Aí você vai mostrar quem você realmente é. Porque ser educado com quem é com você é sua obrigação, gente. A pessoa fala, você retribui. A pessoa nem... Você também faz. Se não fizer, você é um mau caráter. Agora, as pessoas não lhe dão e você dá. Isso é o que você realmente é. Não importa onde você esteja, você é. Você não parece ser. É essa a diferença. Então, nós temos que entender que as pessoas são o que são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Então, o que é que você pode mudar? Você mesmo. Então, você pode mudar a sua reação diante das pessoas. Você pode mudar o seu comportamento diante do... E a sua reação. Então, se você está convivendo com alguém, vamos lá, você está num trabalho, pode largar? Não é boa hoje em dia, é? Então, você tem um chefe difícil. Vai fazer o quê? Entrar em depressão, tomar Prozac. Ou você pode não permitir que ele te irrite. Ah, mas não é possível. Tem certeza? Tem certeza que não é possível?
Você já tentou? Então, é ou não é possível? Você terminou um relacionamento, está sofrendo. Ah, mas você não pode mudar? Não. Tem certeza que você tentou? Ah, mas ele me... Vamos lá. Você terminou um relacionamento e aí começa a tocar. Ah, meu Deus, está tocando a nossa música, Por que você não troca a estação? Troca a música. É a música? Troca a música. Ah, mas ele deitava nesse sofá e ficava aí o dia inteiro. Joga fora o sofá. Arranca, manda embora. Troca o móvel de lugar, joga fora tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar outra. Bota no chão. Não é melhor? Bota no chão, colchão. Ah, mas eu não consigo. Você está pensando, liga para alguém. Vem cá, você comeu lagosta? Não, bora fazer? E como é que faz lagosta? A gente compra a lagosta. Vem cá, eu quero ver você pensar nele enquanto está fazendo uma lagosta, que você nunca viu antes. Se bobear, corta os dedos, certo? Então, na hora que você está ocupada com alguma coisa, o que acontece? Você sabe fazer lagosta? Não. Você já comprou uma lagosta na vida? Não. Você vai ter que entrar na internet, ver o que é uma lagosta, pesquisar como é que é, arrumar alguém que venda lagosta aqui em Goiás, né? Aí você vai cozinhar, alguém que sabe fazer uma lagosta, e até você fazer. Será que vai prestar esse troço? Agora vamos experimentar. Nesse tempo todo, você vai estar pensando? Não. Mas eu não posso comer lagosta todo dia. Tenta outra comida, filha. Faz outra coisa. Ou seja, é possível? É. Mas é uma questão de quê? De escolha. Mas você quer viver aquilo, né? E ainda poder reclamar. Então, é de gosto. E o que é de gosto, regalo da vida. O problema é que se você fez, você tem que deitar. Você fez a cama, tem que fazer o quê? Lembram? Tem que deitar nela. Então, é ou não é escolha? Então, isso aí é um dos caminhos da felicidade. Então, botar, escrever, introjetar isso, tá? Que aí você não vai ter expectativas irreais das pessoas. Então, não importa o que elas trouxerem para você, você consegue metabolizar. Porque as pessoas têm o direito de serem como são. Tá? Agora, se você vai lidar com isso ou não, é a sua escolha. Não, eu não posso lidar com isso. Então, você sai fora. Graças a Deus, vocês de uma democracia podem fazer isso. Você não é obrigado a ficar até o fim da vida. Foi agora ou não? Então, quais são os fatores motivadores do comportamento? São as nossas necessidades. É o que obriga você a comportar-se. A primeira, é óbvio, a gente viu no comportamento animal. São necessidades físicas. Então, o que é que leva você a comportar-se? Fome, sede, frio, desejo sexual. Então, são chamadas necessidades físicas que geram o seu comportamento. Então, hormônios afetam o nosso comportamento? Sim. Tá? Então, por exemplo, por que um leão mata? O leão mata quando está com fome? Mata para defender seu território? Mata para defender as crias? Por que mais um leão mata? Não mata. Se ele não está com fome, se não se sente ameaçado e não tem cria, ele não ataca. Você não vê filme em que tem uma gazela, um búfalo ali e os leões ali? Nunca viram esses filmes? Mas por que o búfalo não fugiu? Porque o leão não está ameaçador. Se não está ameaçador, então você vai ver lá o leão na pradaria ali, não está com fome, aí as gazelas, as coisas ali em volta. Tá? Por quê? Você não tira foto, vai carregar o leão, ele não vai atacar. Por quê? Não está naquelas circunstâncias. Então você pode prever o comportamento de um leão? Agora vamos à seguinte situação. Você está passeando no zoológico com a sua família e o tratador deixa a jaula do leão aberta. O leão escapa e come sua sogra. Ele é um bom leão ou um mau leão? É um leão bom ou um leão mau? Depende da sogra. Exatamente, nem bom nem mau. Porque o comportamento do leão é determinado por fatores genéticos. O seu comportamento advém de suas necessidades físicas. Então o leão vai te comer, por favor, seu leão, não me coma, eu sou pai de família, tenho 3 filhos. Vai funcionar esse argumento? Se ele estiver com fome
Ele vai te comer independente de quem você é. Ou seja, ele é totalmente democrático. Ele vai te comer independente do gênero, da raça. Ele vai te comer por quê? Porque ele está com fome. E se ele não tiver com fome? Não vai te comer. Simples assim. Agora vamos para o ser humano. O ser humano mata quando está com fome? Há todo mundo vegetariano aqui, que beleza! O homem mata quando tem fome? Mata para defender seu território? Mata para defender as crias? Por que mais o homem mata? Vocês deu para entender? Então é fácil entender a motivação humana? É nesse momento que entra os qualificativos, negócio de bom e mal. Vamos lá. O cara não está com fome, você não é ameaçador e ele resolve te matar. Por quê? Aí você começa. Ele escolheu te matar por algum motivo. Que motivo? Ah, eu estou entediado por esporte. Matar gente por esporte? Por exemplo, tinham 2 rapazes que não estavam famintos, que não precisavam de dinheiro, estavam dirigindo um carro caro. Então eles tinham toda a comida que eles podiam comer, todo o prazer que eles podiam ter, podiam ir ao cinema, ao teatro, à dança, viajar. E eles escolheram sair de casa, parar no posto de gasolina, encher um galão, derramar sobre um homem e tacar fogo. Aí você pergunta, por que vocês fizeram isso? Qual foi a resposta? Tem alguma resposta plausível? Por exemplo, a gente fez isso para roubar o dinheiro dele que a gente estava com fome. Era essa a causa? Você pode até entender, tá? Alguém entrar no supermercado e roubar leite. Aí você prende. Ele deixou de ser um ladrão? Não. Se você entrar no supermercado e roubar 1 litro de leite, você é um ladrão. É ou não é? Aí você pergunta, por que você fez isso? É que eu tenho 3 crianças que estavam com fome. Você compreende? Ele deixou de ser ladrão, mas você entende por quê, certo? Então, se você tem miséria, se você tem fome, se você tem opressão, você entende. Agora, qual a explicação daqueles 2? Outra situação, Rio de Janeiro. Um Gol 0 km, num bairro nobre, Barra da Tijuca. 5 rapazes no carro, 2 menores. Param num ponto de ônibus, descem do carro e agridem violentamente uma empregada doméstica que estava no ponto. Depois de baterem muito nela, entra no carro e sai. Alguém viu, passou, foi atrás deles, eles foram presos. Foram para a delegacia. Um dos menores, diante do delegado, por que você fez isso? Foi mal, seu delegado. A gente achou que era uma prostituta. Foi um equívoco. Essa é a explicação que ele deu. Não foi mal, a gente não queria bater na empregada, não. A gente achou que era uma prostituta. Essa é a explicação. Aí o pai do rapaz foi chamado. Ele era menor, o pai foi prestar esclarecimento. Qual foi a fala do pai? Foi mal, seu delegado, eles se enganaram, pensaram que era uma prostituta. Quer dizer, se fosse, não tinha problema, é isso? Então, qual o motivo? Eles estavam com fome, eles estavam se vingando de alguém, eles conheciam aquela pessoa, elas estavam ocupando o lugar deles. São coisas que você pode entender. Por exemplo, a pessoa está no seu caminho, a pessoa fez alguma coisa ruim para você, ou você está faminto, ela tem alguma coisa que você quer. Mas qual a explicação desses rapazes? Foi mal, seu delegado. Por que eles estavam fazendo isso? É fácil de entender isso? Não, é uma complicação. Então, no comportamento humano, não é só a necessidade física que explica. Então, toda violência é causada pela fome? Pela sede? Não. Pela ameaça? Não. Então, quais seriam os fatores determinantes desse comportamento? E foi aí que eles descobriram que existe um segundo fator determinante do comportamento, que são as causas psíquicas. Isso existe? Existe. E isso foi descoberto. Para você dizer que isso existe, você tem que comprovar cientificamente. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 2 grupos de bebês. Isso foi na década de 50, tá? Eles pegaram 2 grupos de bebês, dividiram em 2 grupos, tá? Um grupo de bebês teve tudo que na época era conhecido para estimular a psicomotricidade. Por exemplo, cores são importantes, sons, etc, tá? Tudo que eles achavam que fazia um bebê saudável. O segundo grupo de bebês não teve nada disso.
Nem cor, nem som, nem nada. Antes de vocês dizerem que crueldade, todo bebê que nasce tem um bercinho colorido com móbile? Tem cor, tem som, essas coisas todas? Não, tá? Então tem bebês que não tem nada. Então, os dois grupos de bebês. Os dois grupos de bebês foram alimentados rigorosamente com a mesma quantidade de alimentos. Bom, se os dois comeram a mesma coisa, quando você medir a sua evolução, o que você vai notar? Ganho de peso. E esse ganho de peso tem que ser o quê? Proporcional, correto? Aí você diria até o seguinte, que o primeiro teria um ganho de peso, geralmente até mais ativo. Bom, fizeram isso. O primeiro grupo tinha tudo isso e o segundo não tinha nada. Só tinha uma diferença. O segundo grupo teve uma coisa. Eles pegaram um grupo de voluntários, tá? Que teriam uma única função: abraçar, acarinhar e beijar aqueles bebês. Não estou falando de relacionamento afetivo. É tipo uma fila. Hoje, sabe? Tipo rodízio. Ou seja, não é laço afetivo, você fica convivendo. Não, eles não conviviam. O voluntário vai lá, beija, abraça, acarinha o bebê. Próximo. Só isso. Esses bebês tinham contato físico. Só. Depois, analisaram a evolução dos bebês. O que eles descobriram? O segundo grupo de bebês teve um ganho de peso muito superior ao primeiro. O primeiro grupo de bebês tinha um ganho de peso muito inferior. Havia uma diferença, uma discrepância. Mas, teoricamente, não dá para explicar. Qual a explicação? Aí eles foram analisar. Eles notaram que o primeiro grupo de bebês tinha uma grande dosagem de cortisol na sua corrente sanguínea. O cortisol é o hormônio produzido pelo estresse. Quando você está estressado, você produz cortisol. E quando é que você fica estressado? Quando suas necessidades não são atendidas. Então, muita fome, muita sede, muito frio, qualquer tipo de desconforto extremo que você sinta, você reage com estresse, correto? Qual é o estresse que eles tinham? Nenhum. Ambiente aquecido, alimentação perfeita, balanceada, eles tinham todos os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Eles só não tinham o quê? Contato humano, a não ser trocar fralda, etc. Mas não é que os bebês estavam abandonados, eles voltavam para dormir, etc. É que o outro grupo, além do natural no tratamento do bebê, o voluntário via só acarinhar. Acarinhar tem alguma função orgânica? Alimenta? Diminui o frio? Faz alguma coisa física? Não. Porém, eles descobriram que é essencial para o desenvolvimento mental saudável do ser humano. Nós nascemos programados geneticamente para termos necessidades que não são físicas. Então, a gente já nasce com necessidade de afeto. Então, para que serve abraço e beijo? Não tira a sua fome, nem a sua sede. Mas, se você não tiver, você não se desenvolve normalmente. Você precisa disso, tá? Então, e outra coisa, o bebê está interagindo com você, ele entende o que está fazendo? Não. Então, por exemplo, não adianta você dizer para o seu filho, sabe quanto eu gastei para te sustentar? Sabe quanto custa um danoninho? Né? Geleia de mocotó? Você tem ideia? Não, ele não tem ideia nenhuma. E ele não liga a mínima, porque para ele não significa nada. Agora, se você não abraça e beija, ele entende que você não o quer. Não interessa quanto você trabalhou para pagar a sua comida. Bebês não entendem o preço das coisas. Eles só entendem o afeto real, físico. E se você não der isso para ele, mesmo com todo leite de ninho, aditivado, escambau, ele não vai se desenvolver a contento. Ele vai ter alterações de comportamento, como, por exemplo, carência afetiva. A carência afetiva altera a percepção da realidade. Como assim? É simples, né? Vocês já notaram que tem gente que basta um homem abrir a porta do carro que ela cai apaixonada? Vai pro jogadeiro, pum! E ela apaixona e desapaixona. Qual o nome disso? É paixão? Não, é carência afetiva. É uma distorção da realidade. Ela não está tendo relacionamento com a pessoa, ela está fantasiando.
Como essa pessoa atende a minha carência, então eu vou dar tudo para ela. O nome disso não é amor, nem paixão, é carência afetiva. Tem pessoas que são tão carentes que submetem a violência em troca de quê? Da presença. Não, ele me abraça. Mas te bate um bocado. Sim, mas ele me abraça. Por quê? Eu não mereço nada melhor do que isso. O que significa? Carência afetiva. Então é amor? Pensem nisso. Não. Percebeu? Você não conhece o cara que abriu a porta do carro para você ficar apaixonada? Faz sentido? Não. O nome disso é carência afetiva. Tá bom? Isso vem do quê? Eu não falei. É que nem carência vitamínica. O que é uma carência vitamínica? Você não tem vitamina suficiente, você vai desenvolver uma anomalia. Então, se você não tem... Se você não tem afetividade suficiente, você vai desenvolver o quê? Uma carência afetiva. Tá? Vamos falar uma coisa assim. Vocês sabem que um dos agentes formadores da sexualidade feminina é o pai. Assim como um dos agentes formadores da sexualidade masculina é a mãe. Então, numa determinada idade, a criança tem o quê? Um desejo pelo contato físico do sexo oposto. Então, o menino vai e procura sua mãe. Ele quer o quê? Colinho. E o que a mãe faz? Normalmente a mãe dá colinho ou não dá? O difícil é ela não dar, né? Quando o cara tem 30 anos, a barba na cara, vem cá, meu neném, senta aqui. Então, depois de um tempo, o menino quer escapar, né? Ela agarra assim, parece aquele desenho animado, o bicho escorre. Solta, mãe, larga. Não é desse jeito? É ou não é? Com raras exceções, é assim. Então, ele quer colinho, daqui a pouco eu não quero mais sal. Isso é um fato? É assim com os pais e as filhas? Não, né? Então, num determinado momento, a criança do sexo feminino tem a mesma coisa. E aí ela procura, e o que acontece? Como os homens têm alguns problemas, né? Fora os gorilas, as coisas todas, não, né? Então ele rechaça. Ele não tem a mesma atitude com o garoto do sexo masculino. Qual que acontece com a menina? Meu pai não gosta de mim. Por quê? Se ela tiver irmão para comparar, porque sou mulher, logo ser mulher não é bom. Então, por quê? Ela raciocinou isso? Não, é uma resposta a uma carência. Então, ela vai desenvolver uma carência de afetividade maior. Foi agora ou não? Por quê? Porque no seu desenvolvimento ela foi privada de uma necessidade básica. Foi ou não? Mas acontece todo... Não, gente. Lembra o bom senso? É órfão, não. Tem tudo isso, tá bom? Mas, normalmente, o pai não dá para a filha a mesma afetividade que a mãe dá para o filho. Eu estou mentindo, gente? Estou inventando? Não. Então, as meninas que não têm esse contato afetivo com os pais são naturalmente mais carentes. Não é porque ela é mulher, porque tem sexo. Não, nada a ver. Tem a ver com o desenvolvimento normal. Se ela tivesse o mesmo acesso, ela teria o mesmo desenvolvimento. Ok? Então, isso vem do quê? Do desenvolvimento psíquico. Então, nós nascemos com necessidades. São só essas, não, afetividade. A afetividade é uma, é o bebê você tem. Mas tem uma outra. Chega uma certa idade em que a criança começa a desenvolver o quê? Um interesse pelo que ela tem. Vem dos lembra dos macacos? Macacos são curiosos. Lembram? Então, por que eles fazem? Porque é da natureza dos primatas. Nós somos primatas também. Então, vai chegar aquela idade que a criança diz, mas por quê? Sim, mas por quê? Sim, mas por quê? Cala essa boca, tá irritando. E o porquê não tem fim. Lembra essa fase? Mas é o tempo todo. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Faz parte. Mas vamos lá. Ela começa a entrar nessa fase. E aborrece, porque você tem outras coisas, né? Aí, da primeira vez que ela começa a encher, você dá-lhe uma bofetada. E aí você começa a estar, cala essa boca. Crianças são para serem vistas, não ouvidas. Até hoje tem pessoas que pensam assim, né? Vai ver televisão, vai ver a Xuxa. Já começou. Vem cá, toma aqui um iPad. Que beleza, celular coloridinho. Toma, cala a boca. Olha que legal.
Sim, não estou falando de gente pobre, não. Porque dar um iPad, um iPhone para criança não é coisa de gente pobre, né? Mas você dá, toma, olha que bonito, cala essa boquinha, vai. Estou vendo minha novela, estou fazendo outra coisa, não tenho tempo. Ou pergunta para a professora, vai para a professora, vai, bota na creche. Quando chega em casa, bota para ver TV, posso fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Você tem um lindo bebê, quando chega as visitas, olha que lindo, que fofo. Agora cala essa boquinha e vai para o seu quarto. Bom, aí ele cresce. E a criança aprende, e aprende rápido. E o que ela aprendeu? Que ser curioso não é socialmente aceitável. E ela aprendeu bem direitinho. Aí ela cresce, faz 22 anos, e você manda ela procurar um emprego. Aí ela vai lá, se candidata à vaga e fica lá. E bota ela no lugar, e ela fica lá sentadinha, quietinha, parada, esperando. 1 hora, 2, 3 horas. Aí daqui a pouco alguém, o que você está fazendo aqui? Estou esperando para a entrevista. Ué, por que você não perguntou? Ah, eu estava esperando. Aí você pensa, poxa, não tem uma iniciativa, né? Não, há muito tempo ele aprendeu que ser curioso não é socialmente aceitável. Então, a pessoa passiva que espera pacientemente alguém dizer o que ela tem que fazer. Porque perguntar não faz parte do seu universo. Ser curioso não faz parte do seu universo. Perguntar por que as coisas são assim, não. Há 20 anos faz assim, então tá. Não sempre foi assim, então tá. Então ela nunca vai perguntar, pode ser melhor? Podemos fazer um jeito diferente? Não. O que foi que ela perdeu no caminho? Ela perdeu a iniciativa. Mas ela nasceu assim? Não. Todos os seres humanos nascem com iniciativa. Nós aprendemos a não ter. Outra situação, né? Você pega o Joãozinho, bota na escola, e o Joãozinho na escola recebe da professora papel e lápis, e a professora pede para desenhar uma flor. Aí ele começa a dizer, daqui a pouco a professora, Joãozinho, você ficou maluco, Joãozinho? Você já viu uma flor com uma pétala de cada cor? A flor é de uma cor só, é assim, assim, assim. Entendeu? Entendi, professora. No outro momento, ela também distribui papel e lápis e pede para desenhar o céu. Aí ele começa o céu multicolorido. Ficou doido, Joãozinho? O céu de noite é preto, de dia é azul, basta uma nuvenzinha, nada dessas cores roxas, assim, não tem. Ela até não sabe da aurora boreal, mas... Aprendeu? Aprendi. Então, o Joãozinho aprende muitas coisas. E uma das coisas que ele aprendeu é que ser criativo não é socialmente aceitável. Se ele quiser ser aceito, se ele quiser participar, ele tem que se conformar. Bom, aí seu papai ganha mais dinheiro, muda de emprego, passa na Vale do Rio Doce, né? E aí matricula o Joãozinho na escola moderna, cheia de coisa, né? E lá pelas tantas, a professora distribui papel e lápis e pede para as crianças desenharem uma árvore. Aí ela nota que o Joãozinho não está desenhando. Joãozinho, por que você não está desenhando a árvore? Estou esperando a professora dizer como que é a árvore. Porque ele aprendeu ou não aprendeu? Ele aprendeu que ser criativo não é socialmente aceitável. Aí ele cresce, vai para o emprego e... Por que você não está fazendo serviço? Estou esperando alguém explicar como é. Então ele sempre vai precisar o quê? Supervisão completa e restrita. Porque ele perdeu no caminho tanto a criatividade quanto a iniciativa. Então, vou dar um exemplo para vocês, uma coisa sincera. É uma coisa assim pitoresca, mas para mim foi uma grande lição. A partir daí, eu nunca acho que é de propósito, né? Então, há muito tempo atrás, não sei se os mais antigos devem saber o que era uma blockbuster. Então, na época que você alugava aquelas fitas de vídeo, lembra? Então, a blockbuster. Então, eu tinha alugado uns vídeos e fui entregar. Então, normalmente depois do centro, 11 horas, foi entregar, né? E meia-noite eles fechavam, você tinha até 1 hora para entregar. Aí eu entreguei, estava vazio, eu entrei. Tinha um filme que meus filhos queriam ver, eu fui ver se tinha. Aí eu cheguei para o atendente, vem cá meu filho, tem o filme e tal? Tem, já entregado, tem aqui disponível. Ok, então eu quero levar, tal. Perfeitamente. Posso pegar, para você me dar? A senhora tem que pegar lá na estante de lançamentos. Beleza, tá lá na estante? Não, tá aqui. Ué, mas eu quero levar. Sim, mas a senhora tem que pegar lá. Sim, mas tá lá ou tá aqui? Não, tá aqui. Então me dá. Não, não posso. Mas por que não pode? Não, porque a regra diz que tem que pegar nas de lançamento. Sim, mas está lá? Não.
Tá aqui. Sim, então por que você não me dá? Não, porque outro cliente pode querer. Mas nós estamos sozinhos. Só tenho eu e você. Sim, mas é a regra. Aí eu disse assim, não, ele tá de brincadeira. Tá tirando uma na minha cara. Aí eu fiquei assim, então tá, eu quero levar. Perfeitamente. Ele pegou o filme na mão. E eu fui com ele. Aí nós andamos, era longo. Fomos andando até o final, que o lançamento ficava lá no fim, lembra? Fomos andando juntos. Aí ele pôs na estante. Aí eu peguei. E voltamos juntos. E aí eu entreguei. E fiquei olhando pra cara dele. E ele fez perfeitamente. Ele não estava de brincadeira. Sim, são as regras. Alguém disse que é assim. E em nenhum momento ele vai perguntar se isso faz sentido. Deu para entender? Por quê? Você vai dizer, ele é um anormal. Ele tem... O que aconteceu? Ao longo do seu desenvolvimento, ele apresentou algumas carências. Mas alguém o formou assim. Então ele aprendeu ao longo da sua vida que ter iniciativa, que ser curioso, que ser criativo não era socialmente aceitável. Ele se adaptou e agora você tem um ser humano totalmente conformado com regras, mesmo que sejam estúpidas. E você pergunta, como alguém aceita alguma coisa assim? Ele é capaz de questionar isso? Por que não? Porque ele tem uma deficiência genética? Não. Porque houve uma falha no seu desenvolvimento. Foi agora? Então nós nascemos com necessidades físicas e necessidades psíquicas. Para sermos saudáveis mentalmente, nós temos que ter atendidas a alimentação. Tem que ter, lembra? Se você não der alimentação na criança com 2 anos, ela vai ter um dano, ela vai ter um déficit. Isso pode afetar seu comportamento, dar retardo, tudo isso. Então, mas não é só comida. É comida, é curiosidade, é divertimento. Ela tem que ter, lembra? Os direitos da criança. Direito de brincar, direito... Lembram esses direitos? Por que ela precisa disso? Para ser uma criança normal. E para se tornar um adulto normal, plenamente integrado com a sociedade. Então não levante a cabeça. Então você é condicionado a viver. O que você quer mais? Você vai cobrar que ele tenha iniciativa? Curiosidade? Então pensa bem, você quer uma criancinha obediente. Então você cria uma criancinha obediente. Agora, que nem um adulto quer que ele saia e se vire. Se ele nunca na vida teve essa oportunidade de desenvolver isso. Agora você quer que ele saia e se vire. Se você sempre fez tudo para ele, nunca permitiu que ele exercitasse, o que acontece? Então você está criando hoje o que chama de geração, né? Na Espanha, eles estão preocupados com a geração Nini. Ni estuda, ni trabalha. Vive à custa dos pais até os 40 anos. Por quê? É o que é aquele pai, né? Não posso sair, tem que dar comida às crianças. É mesmo, você tem criança, tem 32 anos. Eu tenho 22. Ai, não sabe cozinhar, não sabe fazer miojo, não sabe nada. Se eu não der comida, ele morre. Sério. E quando ele for trabalhar, quem é que vai dar comidinha para ele? E então, quando acontece dos seus padrões não serem atendidos, ele entra em depressão. Porque ele não tem nenhuma aptidão para lidar com a realidade. Se você criar seus filhos como se o mundo fosse a Disneylândia, o que acontece? Ele vai achar que é a Disneylândia. Então, quando a Disneylândia não corresponder, ele vai ficar chocado. Mas por que fizeram isso comigo? Então, ele se apaixona por alguém. E esse alguém não corresponde. E ele entra em depressão. Mas peraí, é obrigatório? Toda vez que você gostar de alguém, a pessoa tem que corresponder a você? Eventualmente, você vai se apaixonar por alguém que não te dá a mínima? E aí você vai se matar? Então, você é incapaz de lidar com a realidade? Isso é ou não é um transtorno do comportamento? Se toda vez que você tem um revés, você entra em depressão, você sofre de quê? De um transtorno comportamental ou um transtorno mental. Por quê? Porque houve alguma falha no seu desenvolvimento. Foi?
olha só, gente, a gente está falando da escola, mas isso é um problema se você abdicou do seu trabalho como os pais. Você sabe que se você não quiser ter trabalho, você pode não ter filhos, né? Tem métodos anticoncepcionais. Então, se você tem filhos, dá trabalho. Então, quem é que tem a obrigação de atender às necessidades físicas e mentais do seu filho? Então, como você tem muita preguiça, você acha que o professor deveria fazer isso. Ou então a babá. Mas vamos lá. O que é uma babá? Babá é uma pessoa que mora num lugar mais pobre que o seu e que você vai pagar para largar os filhos dela com outra pessoa, sozinhos, para cuidar do seu. Fala sério. Com raras exceções. Existem babás profissionais nesse sentido, né? Mas é ou não é isso? Então, vamos lá. Ela tem o mesmo nível de vocabulário que o seu? Não. Então, o que acontece se sua criança conviver com pessoas que têm um nível socioeconômico e cultural muito menor que o seu? Exclusivamente. Você está nivelando por quê? Você conversa com seu filho? Não tenho tempo. Eu estou muito ocupado ganhando dinheiro para pagar a babá. E a professora, e o colégio, e seja lá o que for. E o que você privou o seu filho? Você tem que entender que essas necessidades não são estanques. Então, a necessidade de criatividade não é separada, é uma coisa só, tá? Então, ela quer ser aceita, chama-se afetividade, ela quer ser aceita, certo? Então, se ela nota que um determinado comportamento dela impede essa aceitação, o que ela faz? Ela evita o comportamento. E de quem ela quer a aceitação? Qual é a primeira pessoa? Qual é a mais importante? Isso, seus pais. Tá? Em segundo lugar, as autoridades. E aí as outras pessoas. Mas se seus pais não te aceitam, você pode procurar um professor. E ele vai te dar o que seu pai não deu? Não. Então ele vai ter a sua segunda decepção. Aí ele procura alguém que a ame e lhe dê tudo que seu papai, sua mamãe e seus professores não deram. Né? E ele vai? Não. Então, em vez de procurar um relacionamento adulto, vai procurar papai e mamãe. E vai achar? Então ela quer um marido? Não, ela quer um papai. Ele quer uma esposa? Não, ele quer uma mamãe. E sua esposa vai ser sua mamãe? Seu marido vai ser seu papai? Seu chefe vai ser? O chefe da sua gangue vai ser? Mas pessoas com carência, elas têm comportamentos alterados. Então, por exemplo, eu recentemente procurei na internet, é um filme fantástico, né? Então, é um médico, um neurocirurgião, laureadíssimo, fazendo uma palestra à frente do Barack Obama, e ele falando sobre a vida dele. Que ele nasceu num lugar muito pobre, e sua mãe era analfabeta, mas ele não sabia. Como é que ele não sabia? Não sabia. Então, ele tinha outros irmãos, e ele nasceu ali, num gueto. E a mãe dele tinha algumas regras. Ele só tinha direito a assistir televisão não sei quantas horas, e ela ia na biblioteca trazia livros com um resumo, e dava para eles. Eles só teriam direito a brincar, fazer algumas coisas se lesse o livro, e dissesse do que se tratava. Então eles davam um resumo, e ela fazia certo, ela perguntar na biblioteca o que era o livro. Então eles nunca souberam que ela não sabia ler. E aí ele contando que eles liam muito. Depois de um tempo, eles acostumaram com ler. E começaram a fazer isso por gosto. E aí na escola, quando eles foram para a escola, mais tarde, demorou um pouco, eles começaram a sofrer bullying. Por quê? Porque eles eram muito espertinhos, né? Então, era socialmente inaceitável ser tão assim. Mas acontece que não dá para você desfazer o que já foi feito. De maneira que ele tinha um desempenho superior, ganhou bolsa de estudos, foi para universidades especiais, se tornou médico, neurocirurgião, ganhou todos os prêmios do mundo. E analisando os seus colegas, ele verificou uma diferença grande. E, vendo certas estatísticas, ele chegou a uma conclusão, tá? Estão falando muito que a quantidade de marginais são assim porque eles são negros. Tenho que dizer a vocês que isso não é verdade. Não é o racismo. Porque em 1930, o racismo era maior do que é hoje. Mas a marginalidade entre negros era menor. Por quê? Porque o problema é que o racismo diminuiu, mas a quantidade de lares desfeitos sem a presença do pai ou da mãe aumentou. E crianças que não têm a supervisão de pais
têm uma tendência maior à criminalidade. Então ele disse que não tem nada a ver com a cor, tem a ver com o quê? Com o tipo de vida familiar. Porque entre os porto-riquenhos que não são negros, tem a mesma estatística. Você vai dizer que é porque são negros? Não, é porque não tem pai e mãe. Então, uma vida familiar saudável é capaz de neutralizar um processo social não saudável. E por quê? Porque qual é a primeira formação? A primeira formação é a da família. A da escola é a segunda formação. Foi? Então, se você não deu em casa, você quer que a escola forneça o que está faltando? Não. Deu para entender? Gente, a gente está no início, né? Então, nós falamos dessas duas. É que tem, na verdade, uma conferência, tá? Então, tá na internet. Mas fizeram um filme. Agora, gente, o negócio dos nomes dos filmes... Fizeram um filme com esse médico. Ele conta a vida dele e tal, a mãe, os livros e tudo mais. Eu esqueci o nome. O rapaz... A história era um médico, neurologista... Isso, esse mesmo. Só que na conferência, ele mesmo, fazendo a palestra na frente do Barack Obama, falando sobre o politicamente correto. De que você está convencendo as pessoas que o problema é racismo. Então, ele diz assim, a minha vida é ruim porque eu sou negro. Não, a sua vida é ruim porque você não está investindo o que deveria. Então, ele faz, e ele começa a apresentar estatísticas. E são estatísticas formidáveis. Então, ele fez um paralelo entre a quantidade de lares desfeitos e a marginalidade. Tá? Então, ele está dizendo que não é a cor. É o quê? É a família. Valores familiares diminuem a criminalidade. Mas vamos lá, é só isso? Se fosse, já era fácil, né? A gente já saberia como sanar. Mas, infelizmente, não são só necessidades físicas e psíquicas que definem um comportamento. Existe um terceiro grupo, chamado necessidades sociais. Esse o povo está na moda de falar, né? O que é que são necessidades sociais? São necessidades aprendidas. Como, por exemplo, você nasce precisando de comida, tá? E de roupas, tá? E a comida e as roupas dependem do quê? Das condições atmosféricas, certo? Se for um lugar muito frio, as roupas são essenciais. Mas vestir uma roupa de uma certa grife, numa certa cor, de uma certa forma, não nasce com você, nasce? São coisas que você aprende. Então, vocês sabem que tem um determinado momento em que você comprava roupa para os seus filhos, né? Você comprava uma camiseta, comprava um sapato, pronto, ele vestia. Agora, não vou vestir essa camiseta. Por quê? Porque não é Adidas. Tudo bem, eu não entendo. É meu filho que sabe o nome de todas. Ah, um dia eu ganhei uma camiseta e fui dar para ele. Mamãe, essa é uma camiseta Abercrombie. E que diabo é isso? É um negócio chique. E era uma camisa esfarrapada, assim, cara, gasta. Sabe aquelas camisetas que você lava 50 vezes? Aí eu disse assim, é chique isso, nossa. Então, quer dizer, se eu lá pegar uma camisa, lavar até gastar, fica chique. Não, é etiqueta. E você vê umas pessoas, né? Então, na internet, estava lá, você compra um jeans novinho, aí pega uma pedra, sabe, e rala até rasgar, né? Para ficar chique. Né? Antigamente você pegava nova, quando gastasse você jogava fora. Agora não. Agora você pega novo, gasta. Para você ficar... para as pessoas mais velhas fica complicado, né? Então se você rasgar seu vestido todo, aí que fica bacana. Mas o que é? É porque a roupa deixou de ser o quê? Proteção para ser o quê? Um símbolo de status. Então, você não veste mais a cor que você prefere. Qual é que está na moda? Ah, o roxo está up hoje. Então, você joga tudo, vai comprar tudo roxo. Não, agora é o cor de rosa, é o novo preto. Então, você usa a cor que você gosta? Não. Por quê? Não está na moda. Sério, você gosta de roxo? Não.
Mas por que você está vestindo roxo? É porque eu tenho que mostrar a minha posição, certo? Eu tenho que saber que eu estou antenada com a moda. Então, a moda é umas calças apertadas, entende assim, bem baixa, que a barriga fica derramando. Que faz silhueta maravilhosa, né? A não ser que seja adolescente, mas você veste. Por que você veste essa roupa? Sério, fica bonito isso? Não, mas está na moda. Todo mundo está vestindo. Se você não veste igual, o que acontece? Não sei, mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa dramática. Alguma coisa terrível. Por exemplo, você não vai arrumar namorado, você não vai casar, né? Você vai perder dinheiro, não vai poder mais dormir, nem comer. Sério? Mas quando é que isso acontece? Tem determinada fase, né? Você tem a criança, né? Sua menina. E elas vestem aquelas roupas, né? Quando você nota a criança, ela fala, mas o que foi isso? Não tem mãe, não? Não, ele queria. E hoje em dia as crianças já têm esse... Mas aí chega um determinado momento em que isso muda. Em que você vê sua menina ligar para outra. Com que roupa você vai? Mamãe, eu preciso de uma camisa tal. Por quê? Porque todo mundo tem essa camisa. Se eu não tiver essa camisa, eu vou morrer. E aí, ela começa a fazer o quê? Abrir mão do seu gosto pessoal para atender uma demanda que é social. Lembra do aprendizado? Bom, então, nesse momento, a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Então, como eu tenho um tempo maior, vamos fazer uma dinâmica. Então, numa dinâmica, nós vamos fazer um pequeno debate, tá bom? Então, não tem resposta certa e errada. Tem o que vocês sentem a respeito. Então, eu vou fazer certas perguntas para vocês responderem e depois vocês terão que defender suas posições. Foi? Então, eu vou fazer uma pergunta simples. Essa pergunta, é claro, tem por objetivo esclarecer essas questões se as necessidades físicas são ou não são importantes. Elas são importantes. Elas são tão importantes, gente, vocês têm que ter uma ideia. Quantas pessoas vocês conhecem que deixam de comer para comprar um vestido? Quantas pessoas, eu não falei de mulher, né? Sacrificam a família para trocar o carro? Não vamos trocar geladeira, nem comprar micro-ondas, nem nada, que eu tenho que trocar o carro. Aí, qual a desculpa? É um investimento. Sério, é investimento? Então, eu cheguei ao cúmulo. Eu conheci algumas pessoas que moravam no Rio de Janeiro, em Copacabana. Os apartamentos são caros, né? E a pessoa trabalhava nesse ambiente. Ela comia miojo o mês inteiro para poder morar em Copacabana. Porque a maior parte que ela ganhava era para pagar o aluguel. Para quê? Para poder morar em Copacabana. Deu para entender? Então, o que ela faz? Na casa não tem nada, ela sacrifica tudo para ter aquele endereço. Com que objetivo? Status. Então, pensa bem, você não tem condição, mas tem um carro caro. Quanto é que você gasta? Para que serve um carro? Não é para locomoção? Então, a pessoa compra o carro gasto, como ela não tem condição de manter, ela anda de ônibus para não gastar o carro. Não pode pagar estacionamento, deixa o carro em casa e vai a pé. Então, para que um carro? Que você não pode bancar, não pode manter. Você compra o carro, mas não pode fazer o seguro do carro. O carro é caro, não anda com ele. Olha que carro lindo. Onde vem? Da garagem, olha que bonito. Você passa a mão nele, esfrega e pega o ônibus. Agora, você faz isso. Quer dizer, você abdica de uma necessidade física em nome de uma necessidade o quê? Social. Olha só. Mas fica só nisso? Não. Então, na nossa dinâmica, agora a gente vai analisar. Vamos ver se esse negócio é real ou não. É mais ou menos como o gorila, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem bem antes de responder, tá? Homem. Homem não é raça humana. Homem, gênero masculino. Macho. Homem. No caso, heterossexual, tá? Homem, gênero masculino. Homem. Se apaixona, do verbo apaixonar, esse verbo é apaixonar, tá? Homem se apaixona por mulher, gênero feminino. Homem se apaixona por mulher feia. É um adjetivo, feia. Vocês sabem o que é feio, né?
Então a pergunta é: homem se apaixona por mulher feia? Sim ou não? Pensem. Então, homem se apaixona por mulher feia? Pensem. Ok. Quem acha que sim, homem se apaixona por mulher feia, levanta o braço. Levanta bem alto. Ok, isso aí é quanto por cento? Acho que é... Ok. Não, homem não se apaixona por mulher feia. Então era 80%. Então, pode baixar. Então, 80% da plateia disse sim, homem se apaixona por mulher feia. Aí, vamos lá, 20% disse não, homem não se apaixona por mulher feia. Então, vou dar para vocês uns 5 minutos, tá? Quem diz sim, quem diz não, se juntem aí, tá? Por isso chama dinâmica. Para vocês defenderem isso. Eu vou pedir um voluntário do sim, um voluntário do não, e vocês vão debater. Olha só, gente. Momento. Como o não é menos gente, o não vai lá para trás, depois pode voltar aqui, vai lá para trás, se reúne para vocês defenderem. E outra coisa, só tem o sim ou não, tá? Os outros não querem participar, tudo bem, é direito de vocês. Quem acha que não, vai lá atrás, se juntem para defender sua opinião.
A matemática, não dava de mais nada. Terrível. E eu tinha comigo o único dia, eu continuei a matéria. Eu 17 anos, pagava mais caro, precisava de organização. Eu viajava, deixava de viajar e tinha dinheiro que eu pegava para viajar. Eu estava pagando a faculdade mais cara do que eu pagava. E o exercício de você, depois de muito tempo fazendo isso, eu pegava, eu estudava questão, eu copiava. Você estava fazendo consulta que você sentia e o que era. Então, se você for exposto ao negócio, não importa, se sobrepõe. Depois do tempo, você vê. Então, depois do gorila, agora acho que você vai acreditar. A experiência sensorial é essencial. Bom, gente, já passaram um tempinho. Olha que a gente tem um tempo limitado, vai acabar. Como vocês têm notado, eu estou abrindo as perguntas durante o processo, estou respondendo, tá? Então amanhã eu vou continuar o seminário com perguntas. Não vai ser só pergunta não, tá? Amanhã não vai ser só as perguntas não, porque tem a parte, a gente vai encerrar meio-dia, a gente continua tarde. Bom, o representante do não. Escolheram um representante? Então vem aqui. Do não, quem é o representante? Então venha. Pode ser são dois, pode ser, um apoia o outro. Vem aqui do meu lado. Então, Não, né? não. Homem não se apaixona por mulher feia. Quem é não? Não. Quem é o representante do não? É ele só? Ninguém. Vocês dois? Então, tá ok. Então, o representante do sim. Não, não é pra lá. Sim. É só você? Não tem ninguém pra apoiar, não? Ninguém vai apoiar ele, não? Ok. Se você precisar, você pede ajuda. Não era mais? Ok, então. Então, olha só. A pergunta é: homem se apaixona, verbo apaixonar, por mulher feia. Tá? Então, a maioria acha que sim, homem se apaixona por mulher feia. Então, o pessoal que vai defender essa resposta. E um grupo menor, 20%, diz que não, homem não se apaixona por mulher feia. Tá? Então, aqui é não. Porque eu apaixonei por uma mulher feia. Pera aí. Pera aí. Quem é... Vocês vão falar do sim. Aí conta muito. 3 tá bom. Então 3. Você tá indeciso, você senta. Deixa eles decidirem. Então vocês 3. Bom. Agora, vocês vão ter que defender essa posição. Tá? Como a maioria disse sim, vocês vão começar com sim. Então, agora eu vou perguntar: por que homem se apaixona por mulher feia sim? Então, homem se apaixona por mulher feia porque para uma pessoa ela pode ser feia, mas para a pessoa que está apaixonada ela pode ser bonita. Mais alguma coisa? Pode ter qualidades que sobressaem a beleza física. Ok, os não. Querem responder? Vai pra frente. Vai ali pro Eu acho que o homem é muito visual. Ele é muito visual. E existem padrões, existem modelos. Então, inicialmente, ele vai, pode ser o cara mais fudido do mundo, que ele quer a Luísa Brunet. Porque eu não lembro de nenhuma, mas é a minha. A Luísa Brunet. Entendeu? A Bündchen, ele quer aquilo ali. Quando ele não consegue, ele vai tentar conseguir a mulher mais bonita dentro do padrão que ele consegue.
entendeu? Ainda mais, e paixão envolve coisa visual, envolve visual. Existe um padrão, existe um modelo, sabe? Não tem como fugir. Peraí, não tem como gente, fugir. olha só. Deixa eu explicar para vocês. O que é um debate? Eu vou dar um tempo ela falar e vou dar um tempo ele falar. Aí ela vai rebater, o que foi o que ele disse. Se vocês não concordam com ela respondendo, tá? Eu perguntei, quem eram os representantes? Os três podem ajudar, né? Os três podem falar isso. Tá bom? Ele voltou de novo? Peraí, você está indeciso. Quer perguntar, vocês concordam com ele como representante, vocês? O povo não está concordando. Ok? Então, ele respondeu. Agora ela vai ter o direito de resposta. Então, vocês não vão interferir na hora que ele está falando. Como não interferiram na hora que ele está falando, ok? Por isso que chama debate. Então, o debate tem regras. Então, eu vou dar um tempo e tempo. Então, a gente vai levar um tempinho. Ok, ele falou aquilo. Você tem alguma coisa a responder? Se fosse assim, as mulheres maravilhosas que existem por aí, não existiriam tantas mulheres maravilhosas solteiras e tantas mulheres feias no padrão que se cria, casadas. E também existem pesquisas de que a aparência física é 1% e 99% é quando a mulher se conecta com o homem em outro sentido, subconsciente e não físico. É como se fosse um bolo que você observa o recheio, você observa a casca, a casca por fora, o chantilly, a cereja, é muito bonito. Mas quando você corta, por dentro o bolo está seco. Então, existem estudos, e muitas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que explicam essa questão da beleza física de quando a mulher se conecta no subconsciente do homem. Querem responder isso? Bom, sem cair. Bom, na verdade, acho que muitos do grupo do não, quando a gente se pegou, muitos do não, quando a gente sentou ali para discutir, nós pegamos pela raiz da definição do que seria paixão. Então, paixão é algo imediato. E o imediato normalmente está associado a padrões de beleza e coisas do tipo. O que não quer dizer que, com a convivência, com o conhecimento de demais qualidades, a pessoa passe a amar e queira estar do lado de uma pessoa que não seja tão bela, tão bonita. Então, a gente entendeu que paixão é muito diferente de amor, que estar apaixonado é muito diferente de casar. E, por isso, a gente entende que não. Num primeiro momento, um homem não se apaixona por uma mulher feia. Posso consertar? Não, e é o seguinte também. A mulher, quando é muito bela e ela fica sozinha, a mulher, quando é muito bela e ela fica sozinha, é porque ela também tem padrões. Entendeu? Às vezes, exatamente por ela ser bela, é que às vezes ela fica só. Porque ela também tem padrões. Não é qualquer cara que ela aceita. Entendeu? Tá falando macho, tá? Não é qualquer cara que... Deixa eu te responder, né? Bom, vocês querem responder a... Não vai responder, eu vou falar. Bom, agora vocês vão responder a essa colocação, né? Eu não vou responder, eu vou falar. Sim, mas aí... E o que eles disseram? É porque eu vou falar o que eu... a minha perspectiva. Ok. Então, vou contar duas convivências. Eu convivi com um casal, os dois nasceram e cresceram cegos. E ele se apaixonou por ela antes dela apaixonar por ele. Pelo cheiro, pela voz, pelas ideias dela. Quando eu fiz o meu curso superior, meu primeiro curso superior, eu estava num curso de serviço social, nós éramos 400 alunos, entrava 100, até tem uma colega minha aqui que é da época. Nesse período, só tinha eu de homem no período, eu namorei com 3 colegas, até o segundo ano. No terceiro ano eu fui casar com uma conhecida minha, que era uma conhecida, que eu correspondia, em João Pessoa, e trouxe ela para cá. Até os 3 anos que eu correspondi com ela por cartas, eu não tinha visto o rosto dela, nem fotografia, nem tinha telefonado para ela, só cartas. Então, eu fui me apaixonando pela conversa que a gente tinha nas cartas. Depois vi a foto e tal. Depois que eu decidi me casar, um colega falou, mas você namorou com 3 meninas tão bonitas na faculdade e foi casar com uma não tão bonita? E eu não me apaixonei pela aparência dela.
E a nossa mestra disse, apaixonado. A gente apaixona só pela aparência? Às vezes a gente apaixona pela voz, pelo cheiro, pelo que a gente sabe da pessoa, já vai se apaixonando, vai se encantando. Então não é só aparência. E quando a gente se apaixona, a gente não olha com os olhos daqui, olha com os olhos daqui. Por isso ela falou apaixonar. Boa noite. Meu depoimento é o seguinte: eu era um homem muito belo, eu era líder estudantil, as mulheres todas me desejavam. Eu fui presidente do DCE aqui em 1970, 71. Líder estudantil na época da ditadura. Eu era Che Guevara, tinha uma barba. Eu tinha o biotipo que atraía todas as mulheres bonitas. E de repente casei com uma mulher feia. E minha família, o que tem na sua cabeça? Tantas mulheres arrastando por você e você casou com a Heroí, que é feia. Eu falei, gente, vocês não conhecem a essência dela. Eu conheço. E tivemos um filho. Eu era louco para ter um filho, mas não teria com nenhuma daquelas lindas. E com ela eu tive um filho que hoje é meu orgulho, é meu tesouro, e que divido com ela, né? Não foi só mérito meu. Concordando com algumas coisas que ele falou no início, é o seguinte, nós somos visuais, certo? E eu vou jogar mais outra polêmica. Assim, não é somente o homem com relação à mulher. A mulher também, quando vê um cara gato, o outro lá mais ou menos, ela vai querer o cara gato. É assim mesmo, estou mentindo? Vamos parar de ser hipócrita. Né? Eu sei. Não, só estou uma polemizão. Então, quer dizer, a atração, certo? É pelo visual. Se vê uma mulher, vai para uma festa, ela está ali, fez uma escovinha, está com uma roupa legal, está com um perfume legal, assim, e a outra está bagunçada, você vai querer aquela outra bagunçada? Eu não vou. É isso que eu queria falar. Ok, pode ajudar. Bom, vocês ouviram os argumentos do sim e do não. Eu gostaria que, diante dos argumentos, alguém gostaria de mudar de opinião? Levanta o braço. Não? Então, continua mantendo. Então, quem acha que sim, homem se apaixona por mulher feia? Levanta o braço. Ok. Quem acha que não, homem não se apaixona por mulher feia? Então, ninguém mudou de opinião. Ok. Então, essa discussão foi possível, não foi? Vocês entenderam perfeitamente, teve a discussão. Então, para esclarecer isso, eu vou fazer uma outra discussão totalmente diferente. Tá? E a pergunta é a seguinte: vocês preferem sorvete de creme ou de chocolate? Quem prefere sorvete de creme, levanta o braço. Quem prefere chocolate? Ok. Então, quem prefere creme, levanta o braço de novo. Você aqui, vem cá. Você. Vem aqui. Quem prefere chocolate? Você, então. Vem cá. Você? Tá bom? Então, você prefere creme, você prefere chocolate. Então, eu vou perguntar, por que você prefere creme? Porque eu acho o sabor do chocolate muito forte. Eu gosto de sabor mais ameno. Ok. Por que você prefere chocolate? Porque eu acho o sabor mais agradável. Prefiro meio amargo. Bom, então vamos começar a discussão. Vem cá, ela disse que seu gosto é ruim, que chocolate é muito melhor. Mas o gosto é relativo. Ela disse que é você que está errada, que na verdade creme é muito melhor, chocolate é que é ruim. O que você tem a dizer sobre isso? Depende da percepção, né? Pra mim é mais agradável. Vamos discutir isso? Vamos. Então, ok. Ela está dizendo que creme não presta. Qual a sua resposta? Bom, pra mim o creme agrada mais ao meu paladar, que prefere o sabor mais ameno, não muito forte. Então você acha que ela está errada ou está certa? Não, eu acho que o sabor é relativo, o gosto é relativo. Então não está certa nem errada? Não, isso é pessoal. E você? Ela está dizendo que o seu gosto é ruim, que na verdade creme é muito melhor que chocolate. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que essa correta da posição que ela colocou.
Você acha que ela está correta? Com o gosto dela, sim. Ela prefere... Vocês acham que isso não é uma discussão possível? Eu acho que não vai ter um fim, né? Porque ela vai estar sempre... Então sentem ali, olha, isso é impressionante. Sentem, é muito impressionante. Elas chegaram à conclusão que os dois estão certos. Que não faz a menor diferença. E que é uma discussão irrelevante. Vocês concordam? E ela ainda foi mais além. Gosto não se discute. Vocês concordam com isso? Ou seja, é uma discussão... Mas vem cá. Por que vocês estão dizendo que gosto não se discute? Cada um tem o seu. Juram? Sério mesmo? Então quer dizer, se o cara prefere pistache, não tem nenhum problema. Morango. Você não acha que ele tem nada errado? Acha? Mas isso é muito estranho. Não, na verdade não. Tem uma explicação plausível. É que o gosto é algo pessoal. Correto? Todos concordam? E o gosto é o que exatamente? Você põe alguma coisa na sua boca e você gosta mais é uma sensação, é alguma coisa abstrata, é alguma coisa pessoal. Sério. Beleza. Então, por que se alguma pessoa disser que eu gosto de um pretinho e eu gosto de um lourinho, vocês discutem? Vocês discutiram aqui, né? Discutiram, debateram e foram explicar. Vocês notaram que isso é uma incoerência fora do comum? E que é a fonte de uma série de transtornos? E o problema não é apaixonar, Flor. O problema não é essa palavra. O problema é outra palavra. É uma palavra chamada feia. Sua filha, de 2 anos, chega para você e pergunta: papai, o que é feio? Ela não sabe. É uma palavra nova. E aí ele pergunta: o que é feio? O que é que você explica? Aliás, o que é que o dicionário diz que é feio? O que é uma coisa feia? É uma coisa boa? Não é isso que você explica para ela? Não, você explica: feio é uma coisa desagradável, é uma coisa que você não gosta, é uma coisa que dá mal-estar. Então, dependendo do que você atribui o feio, você não gosta de ver ou você não quer. Não é isso? Tanto que você diz assim: não faça isso, que isso é uma coisa... Isso é bom ou ruim? Então, uma coisa feia é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês têm alguma dúvida? Ok. Papai, o que é lindo? Lindo. O que é uma coisa linda? Ela não sabe. Pensa bem, você já nasce sabendo? Não. Então, é uma palavra. E a pessoa chegou, aí ela pergunta: o que é lindo? Ela deve ter ouvido alguém. Falou: fulana é linda. Aí, o que é lindo? O que é que você responde? Ah, é uma coisa boa, é uma coisa que você gosta de ver, é uma coisa que você quer, né? Então você pensa em obra de arte, você pensa em uma coisa bela, uma coisa que te agrada, uma coisa que você quer. Não é isso? Aí a criancinha sai, entende? Aí ela chega: mamãe, você é linda! Ô bicho mentiroso! Não, mamãe não é linda. Como não? Como mamãe não é linda? Papai me disse que a coisa linda é o quê? O que é bom de ver. Qual é a melhor coisa para ele, para ver? Então, é uma coisa boa de ver, é uma coisa que você gosta. Qual a coisa que ele mais gosta? É uma coisa que te agrada. Qual é a coisa que mais agrada? Ué, então tá certo. Mamãe, você é linda. Mamãe pode ser feia? Não. O que é uma coisa feia? Uma coisa ruim de ver, uma coisa desagradável. Não é essa a definição? É ou não é? E a criança, lembra que a criança não tem gorila na vida dela, né? Só tem a realidade. Então a realidade é: você explicou o que é feio e o que é lindo, né? E ela entendeu. Entendeu ou não entendeu? Aí ela chega: mamãe, você é linda.
E não há jeito de você dizer, não, ela é feia. Não, não é. Por quê? Lindo não é o que é bom, o que é agradável de ver, o que é gostoso. Ok, então ele entendeu perfeitamente bem. Mas aí ela cresce, fica maiorzinha. Aí ela chega para você, papai, por que eu sou feia? Não, você não é. Sou sim. Você não é. Sou sim. Meu cabelo é ruim. Peraí. Existe cabelo ruim? Cabelo malvado? Não, né? Existe cabelo crespo, existe cabelo de uma cortesã. É uma profissional, certo? Então, tem algumas que ficaram famosas. Por exemplo, você tem Aspásia, mulher de Péricles. Você tem Cleópatra. E você tem Madame Pompadour, que essa é mais próxima, né? Cleópatra, como é que ela era? Porque olha só, foram 3 imperadores, não foi só 3, que fizeram o quê? O cara perdeu até o Iná por causa dela. Pensa bem, porque César era só um problema político? Não, ele estava apaixonado e ficava no Egito um tempão, e foi. Aí vem Marco Antônio. Vamos lá, Cleópatra era linda de morrer, né? Então tem que ser. E Aspásia também. E Madame Pompadour. Só 3 reis depois da coroa. Eu largo tudo para ficar com você.